Beleza, pessoal? Vamos nessa aula aqui dar uma visão geral de como usar o comando insert into do PHP, já para manipular já o banco de dados MySQL. Então vamos lá, a primeira coisa que tem que saber, deixa eu ver aqui, é onde são salvos os arquivos do PHP, né, para o servidor local, né, o Apache no caso, eles poderem interpretar o código. Então ele vem aqui, ó, disco local. Se você não alterou a instalação, se você está usando o VAMP também, diretório local para salvar as páginas do PHP aqui, ó, C2 pontos, padrão dele, o VAMP, www, e aqui estão as pastas com os projetos que a gente salva, né? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. No caso aqui, ó, cadastro MSN, novo, PHP e tal, todos são essas pastas que a gente cria aqui. Então esses projetos que a gente tem aqui, a gente tudo cria nessa página. Então a gente criou uma pasta que já tinha criado o sistema, que a gente vai salvar os nossos arquivos da videoaula. Então ela está aqui, ó, sistema. Então no caso que a gente clicar, está vazia, né? Porque não tem nada. Então vamos acessar o PHP aqui. O banco de dados que a gente vai usar também chama sistema. Tem a tabela pessoas que a gente tinha criado na primeira videoaula do PHP. Eu esvaziei ele, né? Para poder inserir tudo no PHP agora. Então tudo que a gente for criar no PHP vai ficar dentro dessa pasta sistemas, dentro da pasta www. Então vamos lá, criar um código PHP. Primeira coisa, né, seria as tags do PHP. Aí vamos salvar aqui. Tá certo aqui, ó. Vamos colocar um nome que será inserir.php. Beleza, agora já sabe o que é PHP, vamos lá. A primeira coisa que precisa fazer é criar uma conexão com esse banco de dados aqui, sistema, né? E depois conectar a tabela pessoas. Então vamos lá, vamos criar uma variável no PHP, vamos chamar aqui, dar um nome de conexão, pode ser o nome que você quiser. Aí vamos usar a função do PHP MySQL connect. O que é essa função? Essa função ela faz uma conexão com um banco de dados. Conecta ao banco de dados. E que ela recebe 3 argumentos. Que argumento seria? Seria o local do servidor. No caso aqui é localhost, por quê? Porque ele está trabalhando localmente, né? Então o servidor é local, então é só colocar localhost que ele identifica. Aí depois vem o usuário e a senha, no caso do banco de dados. No caso aqui a senha padrão do Pump Server é root e a senha é vazia por padrão. No caso eu não alterei também ainda, então é vazia. Beleza, fez conexão com o banco de dados, precisa fazer o que? Selecionar o banco de dados. Ainda não está selecionado, aqui ele faz apenas a conexão. Aí vamos criar uma variável que seleciona BD de banco de dados. Aí usa a função aqui do PHP para selecionar o banco de dados. MySQL select db, do que? De databases. MySQL select db. Então vamos selecionar o que? Algum banco de dados. Qual banco de dados que a gente quer? A gente quer selecionar o banco de dados sistema. Então vamos colocar o nome dele aqui, sistema. Aí no caso aqui ele precisa, o outro argumento, são 2 argumentos dessa função. O outro argumento seria a conexão com o banco de dados, que ele precisa saber a conexão que vai ser usada para poder identificar esse banco de dados aqui. No caso a gente vai usar essa variável aqui, que ela já está conectando ao banco de dados. Então passa aqui o argumento conexão, beleza. Aí seleciona o banco de dados. Beleza, está conectado ao banco de dados. Aí para trabalhar com o banco de dados no PHP, a gente precisa escrever as SQLs também e poder executar essas SQLs, esses comandos SQL. Então a gente pode criar, por exemplo, uma variável aqui. Podemos dar o nome aqui de inserir SQL, vamos dar o nome aqui, ó, SQL inserir. Vamos colocar aqui insert into. Vamos colocar o nome da tabela aqui, ó, pessoas. Já explica o comando. Pessoas. Pessoa. Insert into pessoa. Aí no caso aqui a gente especifica os campos que vai ser usados da tabela. Qual que são os campos? A gente tem aqui, ó, nome, e-mail, cidade, estado. O ID é nulo. Então a gente coloca aqui, ó, abre parênteses, nome,
e-mail, cidade, estado. Beleza. Então vai aqui, ó, insira dentro de pessoa, no campo nome, e-mail, cidade, estado, valores. Quer dizer o que? Ele vai inserir dentro desses campos, na tabela pessoas, os seguintes valores. Aí aqui tem uma coisinha que tem que ser levado em consideração. Aqui, ó, apóstrofo. Vai colocar um código, você coloca apóstrofo. Então vou colocar aqui, ó, nome. Vou colocar aqui, nome, vírgula. Qual que é outro campo? E-mail. Apóstrofo, e-mail, arroba, e-mail.com.br, vírgula, cidade. Cidade. E o outro é estado. Beleza. Estado. Então, aqui a gente tem a nossa query. Vamos colocar query inserir no banco de dados. Beleza. A gente tem a query, só que a query por si só, no caso aqui, seria uma string, né? Ela não vai fazer nada, a não ser que a gente mande fazer alguma coisa. Ela somente é uma string do PHP, uma variável com uma string. Então, para a gente executar essa query, a gente tem que chamar uma função do PHP, que é muito usada, né? Ela é uma das mais usadas, MySQL Query. MySQL Query faz o que? Ela recebe as queries que vão ser executadas, ou pode executar direto esse comando aqui, ó. Pode ser jogado aqui, ó, insert into, mas vamos fazer por partes aqui mesmo. Então vamos jogar a variável aqui, ó, SQL inserir. Então ele vai fazer o que? Essa função vai fazer o que? Executa a query. Só um errinho que tem aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, insert into. Aí. Agora tá certo, executa a query. Beleza, fez isso aqui, ele vai executar a query. Então a gente pode fazer o que? Essa função aqui, MySQL Query, ela retorna verdadeiro, né? No caso de ter inserido os dados no banco de dados, no caso aqui, ou retornar falso. Então vamos criar uma variável aqui, testa inserir.